Olá, amados de Deus, tudo bem? Jesus está levantando uma igreja saudável sobre a face da terra. Você faz parte desta igreja? A chave para a igreja do século 21 será a sua saúde espiritual, não o seu crescimento. Essa é uma frase de Rick Warren, um pastor reconhecido na América. Como está a sua saúde espiritual? Igreja saudável é o título da mensagem que eu quero compartilhar contigo. Fique aqui comigo e tenho certeza que Deus abençoará grandemente a sua vida. Igreja saudável. Em Efésios 5, no versículo 25 em diante, tem um texto em que o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Éfeso, dizendo: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo, ama a si mesmo, diz esse texto. Quando o apóstolo Paulo parece que está falando apenas sobre o casamento, sobre o relacionamento matrimonial, a relação entre o homem e a mulher, como eles devem viver, como eles devem funcionar na aliança matrimonial que Deus os abençoou, mas Paulo está introduzindo algo mais profundo, está introduzindo uma relação espiritual de Cristo e a igreja. E está dizendo como Cristo, na verdade, veio, se entregou, morreu, com um propósito de levantar uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja comprometida numa aliança de fidelidade com Cristo. Igreja saudável é a mensagem que eu quero compartilhar contigo a partir desse texto. Porque nesses dias nós precisamos refletir muito. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja Cristo quer usar para impactar as nações, para trazer a mensagem do Evangelho a toda a criatura? A igreja de Cristo é uma igreja saudável, na sua essência, porque ela vive pela fé a partir da cruz, que é o símbolo da vitória, do seu triunfo. E a igreja saudável é aquela igreja que vive pela fé, como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. De fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, nós vivendo pela fé, nós temos a perspectiva de Deus, não a perspectiva humana. Então, não andamos e não olhamos e não caminhamos pelas nossas circunstâncias, pelas nossas fraquezas, pelas nossas possibilidades. Então, nós somos chamados para ser a igreja de Cristo na face da terra, onde nós estamos e onde fomos comissionados para estar e para funcionar. A igreja de Cristo aprende a celebrar com Ele através do Evangelho, porque o Evangelho é celebração, é as boas novas de Cristo, é a manifestação daquilo que Ele concretizou a partir da cruz do Calvário para se realizar no seu povo, salvar um povo, redimir um povo, perdoar os seus pecados, curar as suas feridas e enchê-los do Espírito Santo e comissioná-los com poder para realizar a sua obra, a sua tarefa, a sua missão aqui na terra. Então, esta igreja é uma igreja que deve caminhar de forma saudável.
Os apóstolos, até quando eles foram espancados, açoitados, torturados por amor a Cristo, muitas vezes eles saíam se alegrando por sofrer por Cristo. Isso demonstra que a igreja no início era uma igreja saudável. Não tinha feridas, não tinha frustrações, mas era uma igreja não só cheia do poder de Deus, mas era uma igreja transformada pelo poder de Deus. Não só transformada para executar uma tarefa, mas transformada para viver e se relacionar com Cristo, uns com os outros, e também no mundo que viviam naqueles dias. Por que a igreja saudável vive na plenitude do Evangelho? Num Evangelho pleno, não só em partes do Evangelho. E aí a igreja passa a ter uma outra perspectiva de si mesma, de Deus e também de qualquer situação que ela tenha que enfrentar, porque ela está vivendo em aliança, num relacionamento com Deus, e ela é nutrida por esse relacionamento. Ela se fortalece nesse relacionamento em que o Espírito Santo permite ela ter com Deus. Por isso essa mensagem, igreja saudável. Igreja saudável, ela não é isenta de erros. Ela não é uma igreja perfeita, né? Não é uma igreja que não tenha pecados ou que não tenha ferida em si mesma. Mas ela não é condicionada por tudo isso, nem pelas suas fraquezas, nem pelos seus pecados. Ela é, na verdade, fortalecida e capacitada em Deus. Ela aprende a depender de Deus. Ela é fortalecida pela vida de Cristo que a nutre, que está nela, que está manifestada nela. Como disse o apóstolo Paulo, já a vida que eu vivo na carne, né, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é muito importante isso, né? Quando Jesus falava a respeito de Lázaro, quando Lázaro morreu, no capítulo 11 de João, versículo 11 a 13, né, diz: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, para os discípulos era meio difícil de entender isso. Então, essa passagem exemplifica que Lázaro, na verdade, estava morto, mas para Jesus é como se ele dormisse. Ele tinha uma perspectiva diferente. Uma igreja saudável é uma igreja que consegue ver as coisas pela fé na perspectiva de Deus. Ela não caminha baseada nas circunstâncias da sua vida, mas da vida de Cristo que opera nela, que manifesta nela, que age através dela. Então Jesus falava que Lázaro, ele dormia e precisava ser acordado. Convidou os discípulos para irem e acordar Lázaro, que era ressuscitá-lo. Então as grandes obras que Jesus confia à igreja passam a ser, na verdade, obras possíveis. Mesmo que aos olhos humanos é impossível. Mas não é mediante o poder de uma igreja humana, mas de uma igreja divina, de uma igreja que tenha a natureza de Cristo, que tenha o poder de Cristo. E assim começamos a viver e a caminhar baseado na perspectiva que a fé nos dá. E caminhamos então entendendo que não mais nos alimentamos e nos fortalecemos em nós. Uma igreja saudável, ela caminha nessa perspectiva. Assim devemos caminhar numa perspectiva de fé que permita nos ver em Deus como devemos ser e não como estamos. Porque o que estamos é temporal, é passageiro. Estamos caminhando no poder de Deus. E Deus está trabalhando e fazendo coisas em nossas vidas. Está nos transformando, né? Como está, na verdade, a saúde da Igreja de Cristo nesses dias? É uma reflexão muito importante de nós fazer. A Igreja de Cristo precisa ser saudável, assim como Cristo é saudável, porque nós nos alimentamos dele. Nós não nos alimentamos de nós mesmos. Eu costumo dizer, quando a igreja
a igreja é considerada na Bíblia o corpo de Cristo, eu costumo dizer que a igreja, que o corpo não tem vida em si mesmo, mas vem do cabeça que é Cristo. Então precisamos nos relacionar com Jesus e ter um relacionamento profundo, sincero, fervoroso, ter um coração quebrantado, para crescermos num relacionamento com Cristo. E assim será afirmada a identidade de Cristo em nós, de uma igreja saudável, de uma igreja que tem vida, de uma igreja plena. A igreja de Cristo não é uma instituição, nem uma denominação, nem um templo. Por mais lindo que seja, e algumas igrejas estão congregando em templos lindos, né? Em templos que são muitas vezes até mesmo históricos, mas a igreja é o que está ali dentro, é o que reúne ali dentro, e é o que vive no dia a dia, nos seus lares, nas suas famílias, não somente quando congregam e reúne como denominação. Então, a igreja de Cristo somos nós. A saúde da igreja depende de como nós estamos, de quão saudáveis nós somos. Satanás tem procurado corromper, na verdade, a visão e o foco dos cristãos, para que não tenhamos uma visão espiritual ou na perspectiva da fé que nós temos em Deus. E também Satanás tem procurado roubar da igreja a visão correta, o entendimento correto, para olharmos a igreja como uma instituição, como eu já falei, como uma denominação. E dessa forma somos tentados a transferir então a responsabilidade para a igreja como se ela fosse uma denominação. Nós nos isentamos da responsabilidade. Quando falamos da igreja, falamos de uma instituição que está em algum lugar, que tem um CNPJ, que reúne ali. Mas na verdade a igreja é o que somos no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, para enfrentar os problemas. É como estamos vivendo com Cristo no nosso quarto secreto. Ali é que a saúde da igreja é, na verdade, manifestada, demonstrada, gerada, alcançada. Então, eu lembro de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando a serpente veio e a estratégia da serpente foi enganar Eva e Adão e corrompê-los mesmo vivendo no paraíso. Então, muitas vezes somos corrompidos mesmo já sendo igreja de Cristo, mas nos vendo como instituição, nos vendo como templos naturais, humanos, e não como um templo divino, que tem a presença de Deus dentro de nós, que habita em nós, que manifesta em nós a sua presença, e que nos relacionamos com as pessoas, não baseados nas nossas emoções, na nossa razão, mas baseado no que a palavra de Deus já transformou em nossas vidas, já gerou em nós de entendimento de uma perspectiva bíblica, para nós olharmos as pessoas com a perspectiva de Deus, olharmos a nós mesmos com a perspectiva de Deus. E a condição de Adão e Eva foi mudada, foi alterada, foi corrompida. Não eram mais como Deus os havia criado. Mas ninguém deles quis assumir a responsabilidade. Quando Deus chamou Adão e confrontou Adão, ele disse: a mulher que tu me deste. Quando Deus chamou Eva, ela disse: a serpente me enganou. E assim nos dias de hoje nós transferimos a responsabilidade para os pastores, para os apóstolos, para os profetas, para a igreja, para os evangelistas, para a instituição, como ela vive, como ela está. E nos decepcionamos com as feridas que a igreja tem, com os problemas que a igreja tem, com os problemas que as denominações têm, porque perderam a visão ou nunca obtiveram a visão da igreja como corpo de Cristo, mas somente como instituição. Mas o amor de Cristo pela igreja levou ele a se entregar e a morrer por ela, a ressuscitar por ela e a viver por ela, provendo salvação, provendo cura, provendo redenção, provendo transformação. Por isso que Paulo está falando aqui: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, no mesmo modelo. Ou seja, o marido tem que reproduzir o amor de Cristo
no seu relacionamento com sua esposa e assim prover, nutrir ela com amor. E desta forma, cria um matrimônio saudável. Cria um relacionamento com sua esposa vigoroso, provendo a ela cura, transformação. E assim, tanto o homem quanto a mulher, provê aos filhos, provê à família. E é dessa forma que a igreja é, na verdade, fortalecida a partir dos lares, a partir dos matrimônios, a partir da família. Então, deixa eu terminar aqui essa leitura que diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, entrega, se doar, isso é gratuito, é espontâneo esse amor, né? E na sequência diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, para um propósito, né? Cristo se entregou para um propósito, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Então nós homens precisamos amar nossas esposas ou nossa esposa para um propósito, para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, para prover à esposa aquilo que Cristo está dando a nós, né? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Cristo se entregou para depois recebê-la novamente transformada. A igreja é transformada pelo amor de Cristo. Cristo se preocupa com a saúde da igreja. Nós vimos ele em Apocalipse 2, do 1 ao 7, dizendo o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são as 7 igrejas. Os 7 castiçais são os 7 líderes de cada uma destas igrejas, que é chamado em algum momento de anjos, por serem homens, mas restaurados, redimidos e cheios da glória de Deus, do poder de Deus. São os pastores, são os líderes, os apóstolos daquelas igrejas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e diz mais: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, volta a praticar as primeiras obras, porque já não praticava as primeiras obras, porque decaiu do amor, esfriou no amor, né? Quando não, brevemente a ti virei. Ou seja, se tu não fizer isso, eu logo vou vir a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, tu ficarás na escuridão, perderá a luz. Assim muitas igrejas, muitas denominações, e muito da Igreja de Cristo, principalmente no Brasil, também na América, estão vivendo na escuridão, estão vivendo sem luz, sem direção. Preciso retomar uma direção profética, uma direção apostólica, um entendimento claro de quem somos, quem Cristo nos chamou para ser, qual é a nossa missão, quem é a nossa fonte, em quem nós nos alimentamos. Então é muito importante entender isso. A preocupação de Cristo com a saúde da igreja está claramente vista em Apocalipse, quando ele se preocupa com todas as igrejas em cada cidade, em toda a região da Ásia. As 7 igrejas ali, ele envia uma carta profética através de... pede que mostra a João, fala com João, traz uma visão profética a João, que ele transforma em cartas e envia a estas igrejas. Aqui estamos vendo a primeira carta, direcionada à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Aparentemente essa igreja estava muito bem, só havia um problema: ela tinha esfriado no amor, ela tinha decaído, ela tinha tido uma queda espiritual, ela já não caminhava mais no fervor do amor de Cristo, ela já não fazia mais as coisas com prioridade para Jesus, mas ela ainda tinha grandes virtudes, ela ainda estava envolvida em grandes obras. Mas Cristo vem e corrige esta igreja. A saúde espiritual desta igreja estava comprometida.
E se nós formos ver a forma que ele fala, a sua fala, cada uma daquelas igrejas, todas elas, ele está preocupado com a saúde espiritual daquela igreja. Então, amados, essa mensagem, igreja saudável, também é para nós agora. Não importa onde nós congregamos, não importa se nós somos parte da Eclésia SOS, que é a igreja onde Deus nos levantou para ser pastores, para ser ministros, para viver e caminhar numa visão apostólica. E nesses dias Deus tem nos chamado para viver e para ser curados, restaurados e ser alinhados com o propósito de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil em nossa nação, mas todo mundo está sendo sacudido por esses ventos de tribulações e de provações. Mas Deus está trabalhando em meio a tudo isso, em meio a esta ventania. Está chamando a igreja para ser curada e ser restaurada numa visão e num entendimento de quem nós devemos ser, de quem fomos chamados para ser. Agora, voltando aos dias atuais, como está a saúde da igreja? Como nós, a igreja que nós somos, a igreja que nós fazemos parte, talvez você está me ouvindo e não congrega na Eclésia SOS, congrega em outra igreja, mas em outra denominação, em outra instituição, mas faz parte da mesma igreja de Cristo. Para Jesus não há diferença, apenas rebanhos que fazem parte da mesma igreja. Paulo diz, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é em todos e por todos e está em todos. Esta é uma passagem de Efésios, capítulo 4, verso 1 até o versículo 6. Onde há um chamado, Paulo está chamando a nós andarmos de acordo com a vocação que nós fomos chamados. O nosso chamado tem uma vocação, tem um coração, tem um fervor. Nós não podemos perder a essência. É o que o Senhor está falando para a igreja em Éfeso. Eu quero transformar essa mensagem de igreja saudável, para não ficar muito longa, em duas mensagens, em 2 vídeos. Eu quero encerrar aqui, eu quero orar por você. Você que precisa voltar ao seu primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar a Cristo, a amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, mas também de toda a tua alma, a entregar as reservas do teu coração, a ser renovado na fé, a ser cheio do Espírito Santo, a ser batizado no Espírito Santo, a receber um batismo de amor, a receber o fogo da santidade de Deus na sua vida. Volta à prática das primeiras obras. Se você não prioriza agradar a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, se você não acorda pela manhã preocupado em estar na presença de Deus, se antes de ir dormir você já não tem estado mais na presença de Deus, tem dedicado tempo para estar no celular, estar nas redes sociais, estar olhando um programa de televisão, mas não estar mais com o seu amado, com o seu Salvador, com o seu Cristo vivo, com o seu Pai Celestial, a gastar tempo para que o Espírito Santo te ensine a encontrar o caminho dos átrios do Senhor, do Santo dos Santos, o caminho da presença de Deus. Se renda a Cristo neste momento, deixe Ele retomar novamente o teu coração, incendiar o teu coração de uma fé genuína, mesmo em meio a essas tempestades. Você não tem que estar mais preocupado com aquilo que você está passando, mas em como você está para enfrentar tudo que você está passando. Ore comigo nesse momento. Pai Celestial, nos rendemos a Ti, reconhecemos que precisamos do Senhor, que as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Grande é a Tua fidelidade. Por isso, neste momento, reconhecemos que não temos andado como deveríamos, não estamos andando de forma digna a vocação que nós fomos chamados,
mas restaura o nosso coração, quebranta o nosso coração. Como Davi orava no Salmo 51, versículo 10, dá-me um coração puro e um espírito firme e inabalável, Senhor. As coisas que têm abalado o meu ser espiritual, o meu homem espiritual. Restaura novamente o fogo da tua santidade, da tua presença. Quebra, Senhor, as cadeias, quebra toda a opressão maligna. Traz cura e libertação para este filho, para esta filha neste momento. Para esta criança, Senhor, em que este pai está orando, esta mãe está clamando por uma libertação, por uma cura. Que o Senhor abençoe e toque neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados.